O livro de Atos, como nós temos falado todos os domingos dessa série, é um livro que nos desafia muito. Porque quem já leu o livro de Atos, pelo menos uma vez, sabe que há uma sensação muito normal quando a gente lê tudo que está escrito ali. A gente olha para aquilo e pensa assim, como é que a gente está distante desse negócio? Eu, pelo menos, tenho essa sensação quando eu leio cada capítulo de Atos. Você vai notar, inclusive, no texto de hoje, o quanto isso é verdade. Há algumas coisas que aconteciam lá em Atos, alguns acontecimentos que a gente pensa que talvez seja até impossível que aconteça num tempo como o nosso. Quer ver só? Quantos aqui imaginam que um dia vão estar num encontro, que alguém vai pregar, e naquele dia, por causa da pregação que vai ser feita, pelo menos 3.000 pessoas vão entregar a vida a Jesus e serem batizadas? Alguém aqui imagina estar num encontro assim? Talvez o que a gente imagina é, se um dia eu estiver num grande encontro, sei lá, num grande culto com umas 10.000 pessoas, numa grande conferência, e alguém fizer uma mensagem evangelística e perguntar, olha, alguém aqui quer aproveitar e ser batizado, declarando que compreendeu o chamado de Deus para a sua vida? Talvez a gente espere, sei lá, se for muita gente que querer ser batizado, quanto? Umas 100 pessoas? E se nós tivéssemos 100 pessoas, você ia voltar para casa contando, maravilhado. Você ia chegar em casa dizendo, você não sabe o que aconteceu, eu fui para o encontro e 100 pessoas foram batizadas naquele encontro. E quem ouve, quem estivesse ouvindo aquilo, também ia ficar maravilhado, dizendo, puxa, com certeza o Espírito se moveu. E é verdade. Os caras de Atos voltavam para casa dizendo, imagine Pedro voltando para casa. E aí, sei lá, a esposa, qualquer pessoa perguntasse para Pedro, e Pedro, e aí, como é que foi o culto, amor? Foi bom? Foi bom sim. Ah, e você pregou? Preguei. Você pregou bem? Oi, acho que sim, viu? Porque a resposta do pessoal foi boa. O pessoal depois veio comentar, não, o pessoal até veio comentar. Aí eu até aproveitei a mensagem, porque eu preguei lá sobre Jesus, e até fiz um apelo no final. Ai, que legal, você fez um apelo? Fiz um apelo. E quantas pessoas aí, sei lá, aceitaram aí que você fez o apelo? A gente contou, a gente não conseguiu contar todo mundo, mas deu aí entre 3 e 6 mil. Mas não é só isso, você vai lendo o livro de Atos e vão acontecendo curas. A igreja, por exemplo, se reúne para orar, e a oração da igreja era tão forte, aquela sim era uma oração forte. A oração da igreja era tão forte que o lugar onde eles estavam reunidos orando passou por um terremoto, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Sei lá, eu não sei quanto a você, mas eu sinceramente, quando eu me paro um pouco para ficar um tempo em oração, eu não espero que trema o lugar onde eu estou reunido. E eu também não espero que se a gente falasse assim agora, olha, vamos parar uns 5 minutos só para nós orarmos? Vamos orar pelo pedido X. A gente espera que daqui 5 minutos alguém vai fazer uma oração audível, em voz alta, para terminar aquele momento. Quem é que espera que vai tremer o local onde nós estamos reunidos? A gente não espera isso. Um outro lugar em Atos, Paulo está pregando, aí e Paulo, segundo o que a Bíblia dá a entender, pregava mesmo. Quando ele começava a pregar, não parava mais. Era uma coisa que não acabava nunca. E aí ele estava pregando, um jovem sentado numa das janelas onde eles estão reunidos. O que aconteceu? Você vê como o pessoal às vezes fala, a igreja de hoje em dia, o pessoal até dorme no culto. Mas lá em Atos dormia também, porque está escrito lá que de repente Paulo estava pregando e um jovem sentado na janela dormiu no meio da pregação. Quando ele dormiu, ele caiu da janela. E o tombo foi tão feio que ele morreu. Olha só, imagina, você está num culto, aí o rapaz cai, aí você vai ver, fala, não está mexendo. Alguém vai lá, assim, põe aquela mão assim, ó, igual o filme que a gente vê, põe a mão aqui, fala, faz o sinal da cruz. Ele fala, você faz, aquele ali já foi. Aí o que Paulo faz? Paulo, ele viu, tá lá pregando, ele para, vai acontecer alguma coisa? O moço caiu aqui e morreu. Morreu. Traz o corpo. Trouxeram o corpo, ele orou lá, falou, agora volta. Aí ressuscitou o rapaz. Aí o que a gente faria num culto desse?
A gente já emendava um louvorzão, porque você está num culto, um cara ressuscita, você chama a banda de volta, fala, vamos emendar aí uns cânticos do fogo aí pro pessoal, pra gente agora ninguém segura esse culto. Aí Paulo falou assim, tá bom, menino, tá bem? Tô bem. Então, senta, mas não na janela. Senta aqui embaixo mesmo. Senta aqui no primeiro degrau. Fica aqui no seu canto. Onde é que eu parei na pregação? Paulo, você estava falando. Então, voltando. Olha que coisa louca. Os caras têm um apego tão grande à palavra que no meio da pregação um cara cai e morre. Paulo vai, ora, o cara ressuscita e ele volta a pregar. Porque eles sabiam que aquilo era a coisa mais importante daquele momento. Isso num momento de ressurreição. Tem umas coisas em Atos que a gente olha e fala, a gente está muito distante disso. O texto de hoje mostra isso de uma maneira muito clara. Atos capítulo 3. É uma história conhecida, mas é uma outra história que todas as vezes que eu leio, eu sinto um misto de esperança pelo que é possível acontecer para uma igreja cheia do Espírito e também um desespero pelo quão distante nós estamos de algumas coisas possíveis à igreja de Jesus. O texto de Atos 3, nós vamos ver o capítulo todo, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Basicamente, eles estão fazendo algo corriqueiro. Porque, lembras de Atos 2? Eles se reuniam todos os dias no templo. Esse era um padrão estabelecido pela igreja daquela época. Então, Pedro e João estão fazendo um movimento muito normal. São cristãos, são seguidores de Jesus, indo para o templo para a hora da oração das 3 horas da tarde. E, ao mesmo tempo, estava sendo levado para a porta do templo, uma das portas chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então você tem, de um lado, 2 seguidores de Jesus chegando para orar, e do outro lado, um homem aleijado de nascença, trazido provavelmente por alguns amigos ou familiares, para fazer o que ele também sempre fazia, que era ficar na porta do templo, uma das portas famosas chamada de Porta Formosa, para ficar ali pedindo esmolas. O interessante é que quando você olha para esses personagens, imagine a cena, Pedro e João chegando e o aleijado também sendo trazido por alguns companheiros. Você de cara deve imaginar que são 2 alas completamente diferentes e que aparentemente não têm nada em comum. Temos seguidores de Jesus indo para o templo para orar, e um outro cara que poderia até, de repente, da forma como você encara o mundo, estar ali para atrapalhar um pouco, porque, imagine, um mendigo pedindo esmola na porta do templo, um aleijado pedindo esmola, um sem-teto pedindo esmola, sei lá, um desvalido pedindo esmola na porta do templo, é uma coisa meio constrangedora para muitos dos cristãos, que podem imaginar que o mundo é o mundo em que nós vivemos, apenas esperando Jesus voltar para nos levar para o céu, e enquanto isso nós vamos vivendo como se o mal no mundo simplesmente não existisse, como se problemas não fossem realidade na sociedade em que nós estamos inseridos. Mas não é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós temos 2 lados que aparentemente, só aparentemente, não têm absolutamente nada em comum. E que dificilmente teriam o seu caminho sendo cruzado se não fosse por uma intervenção de Deus. Para mim, uma das primeiras coisas que esse texto nos chama a atenção é que a igreja não pode imaginar ser igreja em qualquer contexto em que ela esteja, não atenta aos males que há no mundo. Nós vivemos no mundo mau. Nós vivemos diante de pessoas que sofrem. Nós vivemos diante de problemas que as pessoas enfrentam dia após dia. E nós temos a tentação, por exemplo, de quando nós estamos fazendo as coisas espirituais, não nos atentar para essas coisas. Veja o que o texto vai dizer. Pedro e João estão chegando para a oração, e oração é coisa importante. Então, um aleijado na porta do templo poderia estar atrapalhando esse momento de oração. Porque, veja, também há uma outra informação importante no texto. A oração tem hora marcada.
Então eles precisam chegar na hora, porque qual é a hora da oração? A hora da oração é 3 horas. Se eles chegam 3:30, eles perdem a hora da oração. No entanto, veja como não muitas ocasiões o planejamento de Deus bate com o nosso planejamento. O que significa dizer que inúmeras vezes o planejamento que Deus tem para a nossa vida não respeita, por exemplo, o nosso relógio. O texto diz: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, esse homem fez algo normal para quem está ali para pedir esmola. Ele pediu que Pedro e João dessem esmola para ele. Só que o que ele não sabe, e o que também Pedro e João talvez não tenham a consciência tão forte e profunda ainda, pelo menos nesse momento, é que a caminhada com Deus nos prepara sempre enormes surpresas, situações completamente inesperadas e ao mesmo tempo abençoadoras. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João então olharam bem para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando deles alguma coisa. Então disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E agora a gente chega numa parte da história que quem está perto não esperava ouvir. Nós temos 2 homens chegando para orar, um pedindo esmola. O que pede esmola diz: me dê alguma coisa. Aqueles homens chegando, olham para param o que estão fazendo, mesmo que seja algo espiritualmente importante, que é ir para um momento de oração, e dizem para aquele homem algo que provavelmente ninguém nunca tinha dito: olhe para nós. Veja o quanto esses homens, inclusive, estão preocupados com a dignidade daquele que está ali sentado. Porque quem passa pela cidade sabe que inúmeras vezes, quando nós passamos por desvalidos, como é que os desvalidos estão? De cabeça baixa. Porque consideram-se numa situação tão inferior que nem coragem de olhar nos olhos da gente eles têm. Às vezes simplesmente estão de cabeça baixa, com a mão estendida, esperando receber alguma coisa. Aí então, esses homens param tudo o que estão fazendo e dizem para ele: olhe para nós. E então aquele homem olha, e a Bíblia diz que ele então faz isso com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E aí vem a frase que ninguém esperava: a gente não tem prata nem ouro. Por que aquele homem pede dinheiro para Pedro e para João? Por um motivo óbvio. Por onde é que eles estavam indo? Para o templo. E o que sempre tem no templo? Sempre tem no templo momento de oferta. Então era óbvio de se imaginar, desde aquela época, que se você está indo ao templo, você está levando alguma coisa para ofertar no momento da oferta. Lembra uma história, por exemplo, da viúva pobre? Ela não tinha uma grande quantidade para entregar no momento da oferta. Jesus, contando uma história, diz que num determinado momento, homens ricos entregaram grandes quantias e grandes fortunas na oferta. No entanto, uma mulher pobre, uma viúva, foi e deu apenas 2 moedas. Como se ele dissesse, uma mulher foi lá e entregou 2 moedas de 10 centavos. E aí Jesus diz: mas ela foi a que entregou mais. Porque todos os outros entregaram o que estava sobrando. Ela deu tudo que tinha. Então está no inconsciente popular de que quem vai para a igreja leva money. E quem vive no Brasil sabe o quanto isso as pessoas pensam de quem é crente. Porque muitas vezes, quando você diz que é crente em algum lugar, qual é a primeira coisa que as pessoas dizem de igreja crente? Ah, eu não gosto de igreja de crente, porque igreja de crente só quer dinheiro. Imagine, por exemplo, o que eu passo quando eu chego em qualquer lugar e a pessoa pergunta assim para mim: qual é a sua profissão? Aí eu digo: eu sou pastor. Algumas pessoas já põem até a mão no bolso para ver se a carteira não foi roubada, se aconteceu alguma coisa. E isso faz parte do imaginário popular. Você está indo para o templo, você está levando alguma coisa para ofertar. Faz parte do momento de culto e de celebração desde que a igreja existe. Eu não estou entrando no mérito de se isso é certo ou errado, nada disso. Eu estou apenas dizendo que aquele homem tem uma expectativa que todo mundo tem.
E se você estivesse chegando em nosso templo e tivesse um mendigo na porta pedindo dinheiro e você falasse assim, olha, eu não tenho dinheiro, ele ia pensar, como é que você não tem dinheiro se você está indo para a igreja? Que igreja estranha é essa que não pede dinheiro? Aliás, quem frequenta aqui a nossa comunidade sabe que uma das coisas que as pessoas mais estranham quando vem pela primeira vez é não ter um momento de oferta pública. Nós não fazemos o que muitas igrejas chamam de ofertório. Nós apenas projetamos o número da nossa conta. Se você quer transferir, transfere. Mas a gente não faz aquele momento de uma música tocando para que você venha à frente e ofertar alguma coisa. Não porque nós achamos que isso é ruim ou errado, mas porque nós simplesmente não temos esse costume. E muita gente que vem aqui diz, viu, mas por que vocês são assim? Essa é a nossa cultura. Mas alguém na porta esperando uma esmola não iria entender isso. A resposta dos discípulos de Jesus é muito estranha. Quem são esses que quando estão indo orar, não estão levando nem ouro nem prata? Que raio de povo é esse? Porque pensa, se você está indo orar, pedir algo para Deus, e não está levando nem uma notinha de R$5, você não está indo orar pensando comprar alguma coisa com o seu dinheiro. Você está indo orar pela oração, pura e simplesmente. Veja que nós não estamos aqui numa relação de troca. Nós estamos diante de alguém que está indo para um momento de oração e pensando assim, a única coisa que eu tenho para oferecer a Deus é a minha oração com todas as minhas falhas. A gente chegou num tempo que seguidores de Jesus loucamente e absurdamente fazem de tudo para ter aquilo que Pedro e João disseram que simplesmente não tinham. Veja como há uma transformação da história. Há uma brincadeira dizendo que a igreja e os cristãos ficaram tão ricos que hoje eles não podem dizer, e não teriam condições de dizer, eu não tenho ouro nem prata. Mas ao mesmo tempo, muitos deles, por causa disso, também não teriam condição de dizer, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e anda. Dizendo isso, eu não quero dizer que a riqueza em si é um problema. Não, não é. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o apego excessivo ao dinheiro, é a raiz de todos os males. De todos. Porque o próprio Jesus diz que dinheiro é um ídolo colocado em nosso coração que rivaliza contra o Deus verdadeiro. Nós chegamos num tempo em que lutamos para ter prata e ouro. Mesmo que para isso a gente perca a capacidade de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Somente quem tem tempo para investir profundamente a sua vida em Deus, tem a coragem de, em algum momento da vida, dizer para alguém, aleijado de nascença, em nome de Jesus, levante e anda. Muitos de nós não temos e nem pensamos em ter a coragem de fazer isso, porque nós estamos investindo todos os nossos dons e talentos para conquistar aquilo que Pedro e João disseram que não tinham. Veja como há uma total inversão de valores. Quando você olha para a igreja, principalmente a igreja de Atos, os cristãos lutavam pela glória de Cristo Jesus. Isso para eles era importante. Quando eles chegavam no domingo e estavam adorando a Deus, eles não estavam pensando na segunda-feira como um dia feito para ganhar dinheiro, mas como um dia feito para glorificar Cristo. E usavam todas as suas armas para que Cristo fosse glorificado através da vida deles. Mas irmãos, vocês já notaram como nós estamos distantes disso? De uma tal forma que quando a gente olha para esse texto, eu não sei quanto a você, a gente olha para esse texto e pensa assim, mas será que isso não é uma utopia?
Será que Deus queria mesmo que fosse assim? Ou será que esse texto está aqui só para, sei lá, incentivar a gente a não chegar numa nota 10, mas também não ficar numa nota 0, ficar no meio termo? A resposta que a própria Bíblia nos dá é não. Simplesmente não. Uma pergunta que nós temos que fazer para esse texto é: onde é que está a nossa profunda coragem de voltar a impor as mãos sobre as pessoas para que elas sejam, e orar por elas para que elas sejam curadas? Onde é que está a nossa coragem de orar por alguém que todos os médicos disseram não tem mais jeito? E nós orarmos por simplesmente saber que seguimos a um Deus que está acima de qualquer coisa. O problema é que nós vamos nos tornando tão materialistas na nossa caminhada, dia após dia, que nós vamos perdendo a audácia. Eu me lembro de uma história de um pastor contando que eles foram visitar uma irmã, e a irmã estava com pedra no rim. Quem aqui já teve pedra no rim, sabe que pedra no rim é uma das dores mais deliciosas que faz você pedir a volta de Jesus de maneira iminente. Quem aqui já teve sabe do que eu estou falando. Você fala, Jesus, volta agora. Você pensa que vai explodir. E aí eles foram visitar uma irmã que estava lá sofrendo com uma crise renal. E foi o pastor, foi um outro irmão da igreja. E o irmão da igreja que foi levou o filhinho. Uma criança lá de 5 anos. Aí foram lá visitar a irmã, foram conversar. A irmã contando que estava sofrendo. Estava aquela angústia, aquela coisa toda. Quase morrendo de dor. E aí eles falaram, tá, agora vamos orar pela irmã. E aí o pastor falou, estava lá, estava ele, o irmão da igreja, o filhinho. Aí ele olhou para a criança e falou assim, você não gostaria de orar pela irmã fulana? Ele, tá, aceitou orar. E aí falou, então tá bom, então é você que vai orar. Aí o pessoal foi lá, impôs as mãos sobre a irmã, aí a criança foi lá, impôs e fez a seguinte oração. Papai do céu, a irmã fulana está com uma pedra enorme na barriga. Tira a pedra da barriga dela. Deixa sair pelo xixi. Em nome de Jesus, amém. E aí, o pastor notou que ficou aquele clima do tipo, ninguém vai fazer uma oração oficial? E ele falou, não, a oração está feita, e foram embora. E aí, o pai da criança estava lá e falou, pastor, mas será que não era bom a gente ter orado? Porque, não, mas a gente orou. Não, quem orou foi meu filho. Mas, ele não estava lá com a gente, não ouviu tudo. Seu filho crê no poder que Deus tem e pode usar através? Crê. Então a oração está feita. Aí o pastor conta que ele chegando em casa, a mulher dele chega para ele e diz assim, amor, a irmã fulana ligou falando que espilhou a pedra. Tá mó feliz, pediu para você ligar para ela que ela quer agradecer a oração. Ela falou assim, não tem que ligar para mim não, tem que ligar para... E falou o nome da criança. Mas por quê? Porque foi ele que orou. É que talvez aquela criança não tenha sido contaminada por tanta coisa que nós vamos sendo contaminados. Imagine que alguém com uma enfermidade peça para você orar, e aí a gente pensa assim, mas eu vou orar para ser curado? E se não for curado? Mas e daí? Não é a nossa oração que está em jogo. A questão é o nome de Jesus sendo glorificado na cura ou na enfermidade. E cristãos precisam compreender isso. E quando nós compreendemos isso, nós não temos mais medo de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. No entanto, uma pergunta tem que ser feita. E eu acho que você não precisa responder a não ser no seu coração. Se você tivesse que optar entre ter ouro e prata e não ter essa oração, ou ter essa oração e não ter ouro e prata, o que você optaria? Eu não estou dizendo que essas coisas são excludentes. O ponto é, se você tivesse que fazer a opção entre ter ouro e prata e não poder orar, em nome de Jesus, levante e anda, ou orar em nome de Jesus, levante e anda, e não ter ouro e prata, qual opção você faria? Ou qual opção
o nosso estilo de vida atual demonstra que nós fizemos. Mas aí o texto continua, vamos lá. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o texto começa, para onde é que Pedro e João estavam indo? Para o templo orar. E aquele aleijado? Para a porta do templo pedir esmolas. Ele é curado. E logo depois, um ato contínuo. O que aquele aleijado faz logo depois que é curado? Ele segue os discípulos de Jesus. E isso agora, aparentemente, vai ser uma constante nesse texto. Agora, eu faço o que os discípulos fazem. É uma sequência natural. Isso é uma coisa interessante, porque o Bill Hybels, pastor da Willow Creek, que teve um pastorado fantástico e que não acabou lá muito bem o ministério, ele dizia, no entanto, uma coisa interessante. Ele dizia assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando um não cristão se converte é afastá-lo o tanto que você puder de um crente velho. Porque o crente velho tem uma capacidade de passar vícios evangélicos para um crente novo que em questão de meses ele está corrompido. Porque funciona assim, o cara que é crente novo e está conhecendo a Jesus, ele está com o coração ardendo e ele fala assim, vamos orar. E o crente velho fala assim, não, viu? O crente velho diz assim, viu, você está querendo orar bastante, mas é porque você tá novo nesse negócio. Logo, logo você vai ver que não é tanto assim. Aí o crente novo, ele está querendo ler a Bíblia. E o crente velho diz assim, não, viu? Não vá ficar fanático. Cuidado com isso, para você não ficar com esse fanatismo. O crente novo quer louvar a Deus. E o crente velho fica, não, vamos fazer outra... A gente deixa isso para o domingo. Isso não é coisa de segunda a sábado. Isso tem a ver com o domingo. E o Bill Hybels dizia, tome muito cuidado. Porque se nós não gerarmos discípulos que amam a Jesus, nós teremos um sério problema, que é a não geração de outros discípulos. Porque o que um discípulo faz? Um discípulo tem o desejo profundo de gerar outros discípulos. Pedro e João estão indo para o templo, oram por aquele homem é curado, e logo depois aquele homem está com Pedro e João no templo, louvando e agradecendo a Deus. Discípulos de Jesus, verdadeiros, quando encontram alguém que não é discípulo de Jesus, e a obra de Deus acontece, produzem naquela pessoa algo que eles mesmos estão reproduzindo. Então tome muito cuidado com o que você reproduz como um seguidor de Jesus. Porque crentes novos e novos discípulos em contato com você vão reproduzir o que você faz. Às vezes, eu não sei se você já viu isso em algum lugar. Você está do lado de um casal com um filho, aí a criança solta um palavrão. Já passou por isso? A criança solta aquele palavrão caprichado. Não aquele palavrão de segunda divisão, aquele palavrão dos palavrão top. Aí o pai e a mãe da criança olham para você e falam assim, ai, não sei onde que ele aprende essas coisas. Eu fico pensando, você quer que eu fale? Eu sei. Essa criança aprendeu isso na escola. Sim, a escola chama Minha Casa. Para onde é que nós estamos levando aqueles que cruzam o nosso caminho? Porque poderia ser assim o texto. Saindo do templo, Pedro e João encontraram esse aleijado e falaram assim, olha, a gente não tem prata nem ouro. Mas a gente tem uma conta aberta aqui no lugar que se a gente levar você esquece desse aleijamento aí rapidinho. O que você acha? Eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque na minha caminhada cristã, eu sou crente há 40 anos, e sou pastor ordenado há 18, mais 6 anos que eu trabalhei em igrejas locais sem nenhum tipo de ordenação.
Então faz mais ou menos 24, 25 anos que eu trabalho com a igreja local. E às vezes eu vejo alguém chegando na igreja pela primeira vez, ouvindo a mensagem, atento, e a pessoa volta, e volta, e volta, e daí ela diz que quer ser batizada, ela quer fazer a profissão de fé, e aí o diabo vem, intervém, e ela fica amiga de um crente da igreja. E eu, como pastor, olho e digo, perdemos um soldado. Porque se está do lado desse crente, é questão de tempo para que o diabo arranque tudo o que essa pessoa aprendeu nesse tempo que ela está aqui. Alguém conhece uma história semelhante? O mundo está cheio de histórias assim. E o texto continua. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Veja a sequência do texto. Esse homem, aleijado, teve contato com seguidores de Jesus. Foi transformado, se tornou um seguidor e gerou perplexidade em outros com a transformação que ele sofreu, gerando a aproximação de outros aos seguidores de Jesus. Veja que método evangelístico interessante, porque a igreja de Jesus, às vezes, quando ela quer evangelizar, ela quer fazer umas coisas que nem tem na Bíblia. Mas veja esse método evangelístico. Nós temos 2 homens chegando para orar e um pedindo esmola. 2 homens oram por aquele cara é curado, ele sai de onde estava pedindo esmola, vai para o templo onde os seguidores de Jesus estavam. A transformação daquele homem gera uma perplexidade tão grande que em questão de pouco tempo nós temos uma multidão próxima dos seguidores de Jesus. E o que então que os seguidores de Jesus automaticamente fazem quando veem que a multidão chega perto deles por causa do que tinha acontecido àquele homem? Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende? Porque, claro, Pedro sabe, israelitas, vocês não são povo de Deus? Vocês deveriam estar acostumados, deviam saber que o nosso Deus é um Deus que pode curar paralíticos. Por que isso surpreende vocês? Será que vocês estão tão longe de Deus que esqueceram o que Deus pode fazer? Será que vocês são israelitas apenas na RG, mas não são no coração? Será que vocês são um povo de Deus que conta a história do povo de Deus, mas não vive as mesmas histórias do povo de Deus? Por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Dois homens, um homem, 3 homens transformados, uma multidão que chega para ver por que agora são 3 homens transformados ao invés de 2 homens transformados. E o que eles fazem? Eles simplesmente pregam Jesus. Notou como é simples? E às vezes a igreja de Jesus vive uma ansiedade por fugir da simplicidade. Às vezes a igreja de Jesus fica dizendo assim: o que a gente pode fazer como instituição chamada igreja para que as pessoas venham? Veja, nós estamos diante de 2 seguidores de Jesus que vão fazer uma reunião de oração às 3 horas da tarde. E o texto começa a terminar com uma pregação sobre Jesus e uma multidão atenta. Eu não tenho preocupação sobre o que a instituição pode fazer, mas o poder transformador de um discípulo de Jesus é incalculável. Ao mesmo tempo que o poder destruidor de um discípulo de Jesus também é absurdo. Agora, irmãos,
eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, que é Jesus. Eu não sei se você notou, mas Pedro já usa essa palavra pela terceira vez no livro de Atos. Nós estamos apenas no terceiro capítulo. Arrependam-se. A gente fala muito sobre arrependimento, então fui procurar um pouco do significado de arrependimento no dicionário. Arrependimento: pesar ou lamentação pelo mal cometido. Pesar ou lamentação pelo mal cometido. Compunção, contrição, que produz mudança. Eu, como pastor, às vezes encontro gente na igreja dizendo assim: sabe, quando eu lembro das coisas que eu fiz antes de conhecer a Cristo, não que eu me arrependa, sabe? Oi? Não, eu lembro até com um certo saudosismo. Ah, é? Ah. Não, porque você entende o que eu estou falando, né, pastor? Aham. Entendo bem. Eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo. Não, porque antes de eu conhecer a Cristo, eu não era fácil. Vê-se. Oi? Ah, então, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz. É mesmo? Isso é muito interessante, porque uma das coisas imprescindíveis à salvação em Cristo é arrependimento. Porque senão nós vamos ter remorso. O que é o remorso? Remorso, segundo umas definições, é um sentimento de culpa. É um remoer-se. A palavra remorso vem de remoer. É igual um bicho que rumina. Então, quando a gente aprende na escola, o que é um ruminante? O ruminante é aquele bicho que ele coloca lá, sei lá, coloca a grama na boca, mastiga, ele engole, mas não chega até lá no estômago. É uma coisa bem assim, bem não técnica. Não chega no estômago, fica um depósito. Por quê? Porque não mastigou o suficiente, ainda não tem todo o processo. Aí ele volta para a boca para... É aquele, desculpa dizer isso, é aquele arrotinho que volta com alguma coisa e você engole de novo. É nojento, não é? Mas basicamente o remorso é isso. O remorso é assim, aquilo volta, me dá uma certa azia, mas eu engulo de novo como se nada tivesse acontecido. Ao invés de eu cuspir aquilo e dizer, de jeito nenhum eu vou engolir isso, nojo, não vou fazer isso. Não, aquilo faz parte de mim, está dentro de mim, faz parte da minha história. Então, simplesmente continuo como se nada tivesse acontecido. O arrependimento tem a ver com o pecado voltando para a nossa boca, a gente o vomitando e dizendo, nunca mais eu quero que isso faça parte da minha vida. O remorso tem a ver com o vômito voltando para a sua boca e você mastigando, dizendo, eu devo estar com algum problema, eu não deveria ter comido o que eu comi, mas já que eu comi, deixa eu mastigar de novo, para quem sabe, agora ao bater no estômago, ele faça o caminho correto. E o problema é que nós, muitas vezes, estamos mastigando o vômito e dizendo para Deus, Deus, ajuda nós. Imagine o seu filho com a boca cheia e você fala assim, filho, o que você tem na boca? Vômito. A única coisa que você diria é, cospe isso. Não, deixa eu mastigar e engolir isso. Eu estou sentindo uma culpa de ter comido o que eu não deveria ter comido, e agora eu não quero sujar o chão com o meu vômito, então eu vou trabalhar isso. Remorso. O problema é que muitos de nós, quando nós falamos sobre pecado, tem remorso. Ou então tem culpa ou um sentimento de inadequação porque foi pego. Tem muita gente que, se não fosse pego com a boca na botija, nunca confessaria o pecado que em tese está cometendo. Mas ele não tem arrependimento, ele tem culpa. O Evangelho de Jesus, em contato com o ser humano, não produz remorso. Produz arrependimento.
que tem a ver com uma profunda mudança de vida. Agora, qual é o grande problema da mudança de vida? Mudar dói. Quantas pessoas você conhece que gostam de mudança? Quantas pessoas você conhece que dizem assim, olha, 2018, estamos chegando ao fim, e esse ano minha vida mudou por completo. Estou tranquilo. Nada do que eu imaginava aconteceu. Olha, todos os meus planos foram por água abaixo. Mas e aí, você está bem? Ah, estou tranquilo. Mas o que você imaginava? Não, eu imaginava que o emprego ia bombar esse ano. E aí? E a família? Ah, a família está péssima. Tá péssima? Está péssima. Casamento? Oi? Casamento? Ah, de 0 a 10? Meio. Mas e aí? Não, estou bem. Nós não somos esse tipo de gente. Principalmente quando todos esses acontecimentos têm a ver com essa desgraça de pecado em nós. Quando Cristo é levado à cruz e os nossos pecados são lançados sobre Ele, quando Ele ressuscita, Ele não faz isso para que nós continuemos a remoer a culpa, mas faz isso para que o pecado deixe de dominar a nossa vida e nós não sejamos mais escravos de nenhum tipo de pecado. Quais são as coisas que você precisa abrir mão para ontem, para ser fiel ao que Deus estabeleceu para a sua vida? Faça isso. Faça isso. O texto continua e nós estamos indo para o fim dele. É necessário que ele permaneça no céu. Pedro está falando sobre Cristo. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Essa parte é importante. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, Deus disse a Abraão, é um texto que você encontra em Gênesis 12. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que interessante. Pedro está dizendo, nós, como igreja, hoje, somos descendentes e herdeiros da promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Como, por exemplo, a promessa que Deus fez a Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12? Através de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pedro está dizendo, sabe essa promessa que Deus fez? Dizendo a Abraão, através de você todos serão abençoados. Essa promessa e responsabilidade agora é nossa como igreja de Jesus. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E Deus fazendo isso, primeiramente com a igreja para abençoá-la, fez para que a igreja pegue essa bênção e passe a todos os povos da terra. Veja que há uma ação missional da parte de Deus muito clara. Qual é uma das tarefas da igreja de Jesus vivendo no mundo que nós estamos vivendo? Buscar de uma forma louca ter prata e ouro para poder dar para um mendigo na porta do templo? Não e não. Lutar de todas as formas para que nós sejamos uma bênção a todos os povos, que a gente tenha a capacidade de um dia dizer, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós podemos dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. Quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso. Será que esse é o plano de Deus? Pergunte para aquele homem. Aquele homem que começa o texto sentado na porta do templo, pedindo esmolas, sem... E o texto diz, esse homem, ele não anda desde quando? Desde sempre. O texto de Atos 3 diz que ele era paralítico desde o ventre da sua mãe.
Sabe aquela coisa que a gente faz ultrassom e às vezes vê o bebê se mexendo, mexendo as perninhas? A mãe desse homem não sentiu isso. Ele nunca mexeu as suas perninhas. Até que muito tempo depois, ele encontra 2 seguidores de Jesus e diz, em nome de Jesus, levante e anda. O que você acha que esse homem preferiria? Um bom cheque ou essa oração? O que você acha? De verdade. Se a gente pudesse entrevistar esse homem e falasse assim, olha, lembra aquele dia que foram lá e oraram por você e você passou a andar? Você nunca tinha andado, né? Você estava lá pedindo esmola. E se eles tivessem oferecido para você, sei lá, R$1.000? Quer trocar R$1.000? Quer trocar a paralisia, a volta da paralisia, por R$1.000? Sim! Lembra do Silvio Santos? Ah, mas talvez R$1.000 não, né? Mas e R$10.000? E R$100.000? Tá. 1 milhão? Porque a gente já começa a pensar assim, já dá para fazer uma graça mesmo sendo paralítico. E se Pedro tivesse dito, eu ofereço R$100 milhões para você, mas você continua paralítico? Deixa eu dizer o que já começa a acontecer no nosso coração. A gente já está pensando assim, já dá para pensar a respeito. Porque com R$100 milhões, eu posso, mesmo com a minha cadeira de roda, viajar o mundo. Que adianta andar com as minhas pernas e não poder passar de cerquilho? Às vezes, a nossa pouca visão da vida e da história faz com que a gente relativize qualquer coisa. Tem uma loteria nos Estados Unidos que estava acumulada semana passada. Olha só. Teve um ganhador só, acho que da Carolina do Norte. O prêmio acumulado, recorde, era de 1 bilhão, com B mesmo de bola. 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Deixa eu repetir, porque a gente não está muito acostumado a ver esse número na nossa conta bancária. 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Considerando, agora eu quero pedir para os matemáticos de plantão, que o dólar está... Não vamos nem fazer dólar turismo, vamos fazer dólar oficial. O dólar oficial está 3,69. Alguém pode fazer para a gente 1 bilhão e 600 milhões vezes 3,69 para saber quanto dá em reais? Quanto? Mas vamos... Tá. 6 bilhões. Bilhões e 300 milhões de reais. Aí já dá para trocar por uma andada com as próprias pernas, não dá? O cara já está acostumado, pensa. O cara já está acostumado, ele nunca andou. Por quê? Se o texto dissesse assim, esse cara andou até os 30, depois sofreu um acidente e não andou mais, você pode falar, não, mas ele tá com problema. Porque, não, ele nunca sentiu esse gostinho. Aí você pode dar 6 bilhões de reais para ele. Gente, pensa. Pensa se os seus problemas não estariam resolvidos. Quer trocar a cura por 6 bilhões de reais? Eu garanto para você, que uma grande parte de nós, e uma grande parte dos que estão ouvindo e assistindo, estão conjecturando e pensando assim, eu trocaria. Por 6 bilhões? O grande problema para mim não é o fato da gente trocar a bênção e a graça de Deus sobre nós por 6 bilhões de reais. Porque, vamos ser sinceros, a gente nunca vai ter esse dinheiro, ninguém nunca vai fazer essa proposta para a gente. No entanto, se você quiser fazer essa proposta, você manda o seu e-mail para marquito@juntamento.com.br
A gente não vai ter isso. Mas para mim o grande problema é que a gente não precisa de 6 bilhões para fazer a troca. A gente faz por menos. A gente faz por menos. A gente faz por um prazer momentâneo, seja ele qual for. Desde uma loucura de embalos de sábado à noite, a quem sabe viver de uma tal forma que no final do ano a gente possa ter um prazer que o nome de Jesus não vai dar pra gente. Talvez seja complicado pra gente olhar para um cara e falar, em nome de Jesus, levante e anda, porque a gente poderia dar sexo para ele. E na sociedade que a gente vive, sexo é mais legal do que em nome de Jesus, levante e anda. Sexo é mais legal. Sexo dá mais prazer do que Jesus. Não é? Você tem assistido a televisão? Você tem conversado com as pessoas? Sexo não dá mais prazer que Jesus? Vamos lá, gente. Não dá. Pelo que você tem ouvido aí. Vamos lá. Pode ser, não é testemunho, tá? Mas vamos falar do que você tem ouvido. Sexo não dá mais prazer que Jesus? Você não precisa de Jesus se tem sexo. Apenas use camisinha. Tem que ser esperto também, não adianta também. Você querer sexo ao invés de Jesus, também não usar uma camisinha aí. De repente, o que vai acontecer? De repente, uma gravidez indesejada, uma doencinha aí. Aí você pega uma doença, você vai ter que correr atrás do quê? Do em nome de Jesus, levante e anda. Aí fica ruim. Aí não é legal. Mas sexo, no mundo que a gente vive, na igreja que a gente conhece... Vocês entenderam o trocadilho de 10 segundos, né? É porque assim que é. Eu não quero perder o meu poder sexual, o poder espiritual, que vá às favas. Estou ligando para esse negócio de em nome de Jesus, levante e anda. Se eu der minha transadinha na sexta-noite e ter meu macarrãozinho no domingo, na hora do almoço, é o mundo que eu pedi a Deus. Desde que, mesmo que pedindo para Deus, eu tenha que cuspir na cruz, mas cruz não dá prazer, cruz é sofrimento. E eu vivo no mundo que me ensina a buscar prazer? Por que eu vou dizer para um cara que está na porta do templo, em nome de Jesus, levante e anda? Eu poderia oferecer tantas outras coisas mais legais para ele. Tem tanta coisa mais legal para esse cara. Vou ficar oferecendo essas besteiras. E outra coisa, hein? Para o cara ter a coragem de chegar e falar em nome de Jesus, levante e anda, você já imaginou quanto tempo ele gastou no quarto orando? Porque ninguém chega do nada e fala isso também. Você há de convir comigo que um cara que publicamente diz em nome de Jesus, levante e anda, ele sabe do que está fazendo. Tem tantas outras coisas mais legais para fazer. No entanto, uma igreja cheia do Espírito, ela compreende de maneira definitiva pelo arrependimento que o Espírito traz sobre nós, que mesmo que o mundo e a cultura digam algo a respeito de mim, o que a Bíblia diz a respeito de mim é que é verdade, porque Deus sabe quem eu sou e ninguém mais sabe. Nós precisamos ter muita coragem. E eu quero dizer uma coisa importante, porque eu não estou dizendo isso. Você está dizendo isso porque você leu nos livros? Não, eu não estou dizendo isso porque eu li nos livros. Eu estou dizendo isso porque tem sangue correndo na minha veia e é assim que a gente é. Porque a televisão fica assim, olha, ele está falando isso porque, meu Deus, ele está num nível de espiritualidade absurda. Não, quando a gente fala sobre pecado, uma das coisas mais fáceis de falar é sobre pecado, porque é só dar testemunho. No entanto, nós precisamos assumir um compromisso, não conosco, mas com o nosso Deus. Deus, não deixe que seja assim. Transforma a nossa vida para que a gente, enfim, com um profundo arrependimento que só o Senhor dá, possa viver de uma tal forma no mundo mal que todas as pessoas sejam abençoadas a partir do contato com a nossa vida. Me ensina a fazer isso no meu trabalho, na minha família, nos meus mais profundos relacionamentos, para que uma vida cheia do Espírito seja verdadeiramente uma vida missional em que Jesus é espalhado pela face da terra.
Meu irmão, minha irmã, olhe para a igreja de Jesus e a situação em que a igreja de Jesus tem enfrentado e tem passado. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos, com o poder do Espírito, voltar a ter a audácia de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Deus, que a tua palavra, que os desafios da tua palavra transformem a nossa vida, o nosso modo de viver, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós queremos reconhecer todos, Pai, confessar esse nosso pecado, de que a nossa vida está profundamente longe da vida que a tua palavra estabeleceu para nós. E nós queremos pedir que o teu Espírito coloque arrependimento e mudança em nosso coração, para que nós possamos compreender o nosso chamado de pregar o Evangelho, cheios do Espírito, pregar o Evangelho, sermos testemunhas de Jesus e sermos bênção a todos os povos da terra. Aviva essa igreja, aviva a tua igreja e faz de nós pessoas vivendo de maneira diferente, sem pieguismo, mas numa espiritualidade profunda, em que sinais e maravilhas aconteçam para a glória de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.